Saber Direito desta semana traz o curso de Teoria Geral do Processo de Execução, com o professor Gedeon Júnior. Durante 5 aulas, serão apresentados temas como noções introdutórias, relação entre processo de execução e processo de conhecimento, além dos princípios fundamentais do processo aplicáveis à execução. Confira também detalhes da petição inicial e os poderes e deveres do magistrado nesse tipo de processo. A aula 5 começa agora. Olá, tudo bem com você? Eu, professor Gedeon Dias Ramos Júnior, aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, trabalhando com você 5 dias sobre o processo de execução. Não ele todo, o seu início mais simples, seus fundamentos. Mas como a vida necessita de bons fundamentos, vamos então continuar todo esse nosso enlace desde o início, finalizando hoje todos os nossos encontros com os fundamentos do processo de execução. Tivemos o prazer de trabalhar, em primeiro lugar, com a tutela executiva. O que é a tutela executiva? Qual a diferença entre a tutela executiva e a tutela de conhecimento? Segundo lugar, trabalhamos com os princípios. Aí, investimos 2 encontros, 2 longos, mas bons encontros. E, por fim, na última aula e nosso último encontro, tivemos a alegria de conversar sobre a demanda executiva. Agora eu quero conversar com você sobre o juiz e a execução. Poderes, deveres, impedimentos, suspeição, isso é fundamental para que possamos compreender o que é a realização do trabalho da magistratura no devido processo legal e executivo. E para isso, eu te convido a abrir lá na parte geral. Você sabe perfeitamente que o nosso código é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral vai de todo o artigo 1º, caminhando até o 318, e é fundamental o conjunto de artigos que nós vamos trabalhar hoje. Eles serão essenciais ao processo de execução. Então, preparado para todo esse momento extraordinário que temos, vamos juntos. Em primeiro lugar, você que sonha em ser juiz e vai trabalhar também com o processo de execução. É fundamental que você compreenda que de você se espera um conjunto de pressupostos e premissas. Primeiro deles, a tua imparcialidade. A tua imparcialidade. Interessante como muitos dos meninos no colégio, ainda ali no início da faculdade de Direito, confundem competência com incapacidade. Competência com imparcialidade. Você já é competente, você já foi determinada a distribuição e sua lotação numa vara da área civil. Sim, você é competente. Agora, uma coisa é você poder processar e julgar feitos cíveis, inclusive os processos executivos. Outra coisa é você não ser eivado, mesmo no processo executivo, com as questões da imparcialidade. Imparcialidade é essa equidistância que você tem que ter do autor e do réu no processo de conhecimento, do exequente e do executado no processo de execução. Então, vamos juntos, não se esqueça disso. Não é porque você está num processo de execução e que as coisas caminharão muito rápido que você simplesmente vai abrir mão da sua imparcialidade para poder processar todo um processo de execução e saindo da certeza, desenvolvendo atos cognitivos para ao final satisfazer o crédito de quem merece, você tem que ser absolutamente imparcial. Então, começamos esse nosso último encontro
trabalhando com o artigo 144, 145, vê depois comigo como o Código trabalha de forma fantástica com a questão da imparcialidade. E olhe que é difícil. Quando você pensa em filosofia do direito e que você vai tramitar no campo difícil das ideias, o que é um juiz imparcial? Vê depois comigo. Imparcialidade, a gente aprende que é equidistância das partes. Tem a mesma distância das partes. Aí você vai para as aulas de filosofia do direito, a primeira pergunta que fazem para você é, então, um juiz que julga uma causa em que o autor é seu pai e a ré sua mãe, ele é imparcial, porque ele tem a mesma distância das partes. Olha que coisa fantástica, né? Tivemos que, então, revisar essa questão e entender que a equidistância entre as partes que gera a imparcialidade, ela é produto legislativo. É muito difícil, mas é muito difícil você dizer que alguém é imparcial devido ao conjunto de pressupostos fático-ontognoseológicos que ele traz na sua vida. Vamos lá. Um juiz flamenguista pode julgar um caso do Fluminense Futebol Clube? Ele pode se dizer imparcial, né? Mas e aí? Depois de um clássico como aquele que definiu a final do Carioca e o outro clássico que definiu aqueles que continuariam na Copa do Brasil. Você está entendendo? Não é simples a questão da parcialidade e da imparcialidade. Por isso, melhor escolha feita pelo legislador brasileiro foi simplesmente colocar quando o juiz é parcial na lei. O legislador brasileiro escolheu dizer quando o juiz é parcial, colocou na lei. Se você não estiver nos casos previstos em lei, meu querido futuro juiz, então você é imparcial. Daí a importância do artigo 144 e do artigo 145. O 144 fala de impedimento. O 145 fala de suspeição. O 144 nos traz o conhecimento claro e específico daquelas hipóteses que são cristalinas, em que não há dúvida. Você, magistrado futuro que está me acompanhando hoje e que é estudante, mas amanhã será um grande magistrado, você não se preocupe. Se você estiver no 144, não tem para onde correr. Você é parcial, sim, porque o impedimento são hipóteses objetivas de parcialidade. E aqui eu me lembro, meu amado professor, ensinando para nós o que é uma hipótese positiva, o que é uma hipótese objetiva. E aí ele, em classe de aula, dizia assim, é aquela em que um ser é, não podendo deixar de ser, vir a ser ou não ser. Você entendeu alguma coisa? Ok, nem eu na época das aulas. Ah, que vontade de matar o indivíduo. Era tão simples, era somente ele dizer a nós que as hipóteses objetivas de parcialidade são aquelas em que, previstas na lei, não podem ser objeto de um reconhecimento que não o de que o juiz é parcial. Se não, vejamos. Olha que interessante. Artigo 144. Há impedimento. Então, impedimento são as causas objetivas de parcialidade e aí você não poderá conduzir o processo de execução. Impedimento do juiz exercer suas funções no processo. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor, advogado, membro do Ministério Público, quem? Cônjuge, companheiro ou qualquer parente dele ou afim em
linha reta, colateral ou até o terceiro grau. Vamos lá, não é simples de entender isso? Se você é juiz e a advogada que entrou com a petição inicial é a sua esposa, você pode ser juiz na causa? Mas é lógico que não. Você está impedido. Não, professor, mas eu sei separar as coisas. Eu sei separar a minha função de marido e eu sei separar a minha função de magistrado. Ok, talvez você consiga, mas a lei diz que você está impedido e impedimento é causa objetiva de parcialidade. Acabou. Você não tem como dizer que é imparcial. Olha como é claro, se o teu filho é que é o executado, vamos lá, teu filho é o executado, teu filho é que está devendo, teu filho é que não paga, e aí você vai ter coragem de dizer, cite-se para pagar no prazo de 3 dias? Será que você tem como conduzir esse processo sem estar eivado da parcialidade? Será que no processo de alimentos você teria coragem de mandar para a cadeia o teu filho que não pagou? Acho muito difícil, porque eu não faria. Eu protegeria. Então veja que os casos do artigo 144, eles são solares, eles são absolutos. Não tem como você ser juiz no processo de execução quando existe impedimento. E os casos do 144, que facilmente você poderá ler, a todos são absolutamente específicos e claros. Veja o que a lei diz. O juiz está impedido, e aí é causa objetiva. Nos processos em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunho. Quer dizer, se você já exerceu alguma outra função no processo, você não pode ser um magistrado naquele processo, nem de conhecimento, nem de execução. Você também não pode ser magistrado em um processo que você conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ué, professor, como é que isso pode acontecer? Sim, às vezes você foi o juiz de primeiro grau, aquele processo teve o recurso, você subiu ao segundo grau como desembargador e agora está julgando o recurso lá de baixo. Não pode. Terceiro e quarto caso já vimos, que é a questão dos familiares, enquanto partes ou como advogados. Olha o quinto, quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte no processo. Olha o sexto, quando for herdeiro, presuntivo, donatário, empregado de qualquer das partes. Olha que interessante, você já imaginou? Aquela querida senhora que ajuda a tua esposa em casa. Sim, a querida empregada doméstica, trabalhadora de todos os dias. Lá está ela. Ela tem um título executivo. E enganaram a pobrezinha. Não pagaram o que ela tem direito. Aí ela entra com a ação. Por uma coincidência, essa ação executiva que vem da Defensoria Pública vai cair exatamente onde você é juiz. Você pode julgar, não, você está impedido. Não, mas eu sei separar minhas funções de patrão das minhas funções jurisdicionais. Não pode, impedimento é causa objetiva de parcialidade. Saia desse processo. E aí vem, inciso 8, que figure como parte, cliente de escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive que patrocinado por advogado de outro escritório. E, obviamente, quando promover a ação contra a parte, o seu advogado. O artigo 144, eu creio que está absolutamente límpido em nossa mente. O que é o impedimento? Impedimento é causa objetiva de parcialidade. Impedimento é causa objetiva de parcialidade e você não pode atuar como juiz nem no processo de conhecimento, nem no processo de execução. Mas, professor, o que é suspeição? Quando você pega o artigo 145, é fantástico.
O 145, de forma muito clara, ele diz que o juiz é considerado suspeito, e aí o caput do 145 não é como o 144. O 144 é há impedimento do juiz sendo-lhe vedado de exercer suas funções. No 145 não tem sendo-lhe vedado de exercer suas funções. Por quê? Porque é suspeição. Suspeição é causa subjetiva de parcialidade. E eu nem vou narrar aqui para você o que meu amado professor de filosofia falava de causa subjetiva. Se causa objetiva já era uma loucura, subjetiva então? É o ser enquanto é não sendo, vindo a ser, sem o dever ser, podendo não ser. Meu Deus, que coisa fantástica, né? O que isso significa de forma extremamente simples? O que é uma causa subjetiva? A causa subjetiva é a projeção, na verdade, de realidades fáticas que podem ou não tornar o juiz eivado na sua equidistância. Na sua equidistância. Deixa eu explicar melhor isso. Olha o que diz o artigo 145, a suspeição do juiz, quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Vamos lá. Em que ponto exato a amizade se torna íntima? Me responde. Em que ponto exato a inimizade pode gerar no juiz? Eu não posso julgar porque sou suspeito. Me diga. O que é inimizade? Inimizade é quando nós discutimos. Inimizade é quando brigamos. Inimizade para retirar um juiz de uma causa necessário é exatamente apontar uma arma, gritar, dizer vem para a briga. O que é inimizade? Você está vendo? A suspeição, ela é causa subjetiva de parcialidade. Ela tem no seu eixo fatos previstos na lei que são escorregadios e difíceis de apreensão. Olha o 145, inciso 2, diz que o juiz é suspeito ao receber presente de pessoas que têm interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, e que acompanhar alguma das partes, subministrando meios. Olha o inciso 3, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou credor ou devedor do seu cônjuge, ou do seu parente até o 3º grau, ou quando for interessado no julgamento. É interessante, aqui dá muita polêmica. Tanto é que o advogado levanta a suspeição. Segundo o artigo 146, você é juiz ou do processo de conhecimento ou do processo de execução, você pode simplesmente dizer realmente eu sou suspeito e enviar para o teu substituto legal, como você também pode dizer não sou suspeito, dar as suas razões, vai para o tribunal e o tribunal vai dizer se você é ou não suspeito. Agora, quer uma dica? Quando você for juiz, quer uma dica? Sejamos francos. Sejamos absolutamente francos. Uma dica simples para você. Estando qualquer acontecimento no artigo 144, 145, sai desse processo. Manda para o seu substituto legal. Aqui no Distrito Federal, nossa lei de organização diz que o substituto legal é sempre o juiz de mesma competência com vara de numeração superior. Então, o juiz da 2ª vara civil é substituído pelo da 3ª, o da 3ª pela 4ª. E quando chega na última vara, esse é substituído pelo da 1ª, né? E naqueles casos de vara única, a nossa lei também diz exatamente quem substitui. Obviamente que cada estado terá sua lei de organização e dirá quem é o substituto legal. Dica para você, não pegue processo de execução para processar, principalmente em razão dos atos coercitivos, se houver causa de
suspeição e principalmente de impedimento. Deixa para os outros. Vencido isso, o que é que se espera de um juiz num processo de execução? Vamos lá. Você chegou à magistratura. O que a gente está esperando de você no processo de execução? A gente está esperando de você o seguinte, que você, por gentileza, siga o devido processo legal. E seguindo o devido processo legal, você alcance, por gentileza, tudo aquilo que está no título executivo. É isso que nós queremos de você. O que está no título executivo? É a entrega da casa? Então dá um jeito de entregar a casa. O que está no título executivo? É a entrega do carro? Então dá um jeito de entregar o carro. O que está no título executivo? É a obrigação de fazer? Então vamos tentar por tudo essa obrigação de fazer, ou pelo devedor, ou então por terceiro. A lei possibilita tudo isso. O que está no título? A gente espera de você processo. Processo cumprido com o título executivo alcançado. Agora preste atenção no seguinte. Não se esqueça de que, em razão do princípio do favor creditores, do princípio de que o processo de execução anda, artigo 797, absolutamente voltado aos interesses do credor, a gente espera que os interesses do credor sejam atendidos, que coincidem, inclusive, com o que está no título executivo. Então, por gentileza, por obséquio, trabalhe de tal forma que o processo ande e o que está no título, que foi colocado junto com a petição inicial, seja alcançado. É para isso que você vai chegar à magistratura, porque eu, jurisdicionado, eu não posso cumprir com minhas próprias mãos o título executivo. Eu dependo de você. Gente, você já imaginou se você deixa o jurisdicionado cumprir o título executivo? Que loucura! Você já imaginou? O indivíduo está me devendo, eu não vou tirar somente o dinheiro do bolso dele, eu vou dar uma surra nele, eu vou tirar o dinheiro e, antes de sair, uma nova surra, para ele aprender a nunca mais dever. É assim que o povo pensa. Por isso que existe a magistratura, por isso que existe o devido processo legal de execução, para que credor receba o que está no título e o devedor seja respeitado enquanto dignidade que tem. Então, peraí, professor, peraí. Se eu não sou impedido, se eu não sou suspeito, eu sou o juiz para resolver aquela lide executiva, então se espera de mim que o que está no título seja alcançado, isso. E se espera de você um fato mais importante ainda, que o que está no título seja alcançado, respeitando a dignidade da pessoa humana do devedor. Você entendeu? Por isso que o artigo 139 é essencial. Por isso que o artigo 139 é fundamental. Por isso que o artigo 139 é fulcral. Olha o que diz o artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código incumbido. Se o 139 diz que o juiz dirige o processo, ele está dizendo que o juiz é o presidente do processo. Ele está dizendo que você, futuro magistrado, é que vai determinar cada um dos atos processuais. O que vai acontecer, um após o outro, um após o outro, um após o outro. Então vamos lá. Execução para entrega de coisa certa. Indivíduo simplesmente não quer entregar a casa que vendeu para o outro. É o auge da cara de pau, não é verdade? Você tem um indivíduo que vende a casa, você tem um indivíduo que recebe o dinheiro pela venda, aí ele simplesmente olha para o outro e diz, não vou sair. Professor, não acredito que isso exista. Tá, estou te dando um exemplo muito raro de ocorrer na República Federativa do Brasil, mas ocorreu. Nós tivemos um caso em que um irmão vendeu a casa para o outro e recebeu o dinheiro e não quis pagar, ou não quis entregar. Ok, ainda bem
que aquele que comprou a casa e pagou caro pela casa, ele simplesmente conseguiu fazer tudo perante um bom advogado, que gerou um título executivo extrajudicial, um contrato assinado por 2 testemunhas, e já que você, meu amado irmão, não quer sair, não tem problema. Ah, mas não tem problema não. Contratou o advogado, o mesmo que redigiu, ele entrou com petição inicial. E aí, à luz do artigo 806, o devedor foi citado para sair da casa no prazo de o quê? 15 dias. O devedor saiu? Ah, é aquela velha máxima. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é verdade? Pois é, tira sim. A justiça tem mecanismos. Lá foi o oficial de justiça, já acompanhado pela polícia, e retirou. O irmão salafrário, que não queria sair, colocou lá dentro o irmão que tinha comprado a casa. O irmão que tinha comprado a casa. Veja que de forma correta o título é alcançado quanto aos seus efeitos. E de forma mais correta ainda, houve respeito à integridade física daquele que não queria sair. Porque quando viu a polícia chegando para retirá-lo, aí rapidamente, diríamos assim, a vontade começou a surgir naquele coração, né? Tão difícil. A vontade começou a surgir. Agora, olha que interessante. É muito interessante o processo de execução, porque a gente quer que você, enquanto juiz, siga o devido processo legal. Não pule o devido processo legal. Realize o devido processo legal, mas alcance o que está no título. Alcance o que está no título. Alcance, por gentileza, tudo que no título está. Agora, olhe o que diz o artigo 139. Para que você faça isso, em primeiro lugar, você não pode se esquecer que você tem que assegurar às partes a igualdade de tratamento. Como assim assegurar às partes a igualdade de tratamento? Gente, a gente tem de um lado credor e devedor. A gente tem de um lado uma parte e outra parte. Sim, nós sabemos que os interesses do credor se sobrelevam. Sim, a execução é feita para garantir que o credor alcance o que ele quer. Mas não é isso. Se você parar e pensar comigo exatamente no que eu estou falando, você tem que entender que o credor tem que alcançar aquilo que está no título. Agora, igualdade entre as partes é respeitar o devedor, não passar por cima, dar a ele a possibilidade de uma última chance de realizar a execução, daí a citação para ele cumprir a obrigação pela última vez e, obviamente, tratá-lo com dignidade, tá? É em razão do tratamento igual entre as partes que, se alguém está devendo, a gente faz a penhora dos bens, mas dos bens que são penhoráveis. É em razão do tratamento igual entre as partes, é que a gente simplesmente consegue levar o processo do início até o final, intimando as partes de todas as decisões. Gente, não é só o credor que tem direito a entrar com recursos no processo de execução, o devedor também tem, porque será tratado igualmente. Mesmas oportunidades, mesma possibilidade de manifestação, e assim você vai levando o contraditório no processo. Segunda coisa que se espera de você, que vai, obviamente, acompanhar o 139, porque ele é fundamental no processo de execução, é velar pela durável e razoável temporariedade do processo. É o que está no inciso 2, velar pela duração razoável do processo. Gente, um processo de execução não pode demorar décadas. Um processo de execução tem que ter começo, meio e fim. E você tem que gerenciar isso através dos atos coercitivos. Preste atenção.
Se o artigo 829 diz que o devedor é citado para pagar em 3 dias, ele tem 3 dias mesmo. Passados os 3 dias, não pagou, o oficial de justiça tem que voltar e tem que fazer a penhora dos bens. Se o artigo 806 diz que o devedor de entregar coisa certa tem 15 dias, 15 dias. Você não precisa, como juiz, dizer que ele tem 10, dizer que ele tem 5. Não, ele tem 15. Aguarde os 15. Depois de 15 dias ele não cumpriu, mandado de busca e apreensão se for bem imóvel, mandado de missão na posse se for bem imóvel. É isso que se aguarda de você. A rápida duração de um processo, principalmente executivo. Agora, duração rápida, razoável de um processo, celeridade processual, não é correr. Celeridade está atrelada ao respeito dos prazos. Os prazos existem como entes temporários para que as partes possam realizar os atos processuais. E eu, como parte, mesmo num processo de execução, eu tenho prazos determinados pela lei que têm que ser respeitáveis. Então, respeitados. Então, você como magistrado, você é um juiz célere na medida em que você leva o processo de execução do início até o final, respeitando todos os prazos. Respeitando todos os prazos. E aí vem o inciso 3. Esse é fantástico. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulação meramente protelatória. Então, como juiz, nós aguardamos de você, futuro magistrado, o quê? Que literalmente você previna, você reprima qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferindo tudo que é protelatório. Por isso que estudamos o artigo 774. O artigo 774, ele diz de forma muito clara, direta e objetiva, que você, magistrado, toda vez que pegar algum ato por parte do executado de má fé, você tem que reprimir. Indivíduo está escondendo os bens, indivíduo está fugindo da citação, indivíduo está correndo da intimação. Não. Você tem que reprimir todos os atos atentatórios. E aqui eu quero que você dê um pulo comigo no 772. Olha que interessante o 772, complementando o 139. O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes. Espera aí, a audiência é ordenar o comparecimento. Para que ordenar? Olha o inciso 2, para advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório. Ato atentatório. Então, toda vez que o executado está brincando com o judiciário, você, juiz, chame. E cara a cara eu quero ver se ele é homem. Eu quero ver se essa peça rara vai continuar brincando. Porque eles são muito homens, longe de você, futuro juiz. Na sua cara, você vai advertir que vai pegar ele pelo pé e ele vai responder. Responder com perdas e quê? E danos. E, professor, e o terceiro? Olha o inciso 3. Determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam as informações. Você tem o poder de chamar terceiros e dizer, vem cá, vem contribuir com o processo de execução. Vem me dizer onde é que está o carro para a gente penhorar. Vem me dizer onde é que está o dinheiro. Quem foi que escondeu? Gente, o poder de um magistrado é muito grande para a realização de todo um processo de execução. E agora chegamos na menina dos olhos, o fantástico e extraordinário artigo 139. Artigo 139. Inciso 4. Por gentileza, acompanhe isso.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Gente, aqui nós temos a famosa cláusula executiva geral. O artigo 139, ele sabendo que a vida é muito mais dinâmica que o direito, e sabendo que o conjunto de normas que aqui estão, meu amado aluno, eles não suportariam as hipóteses desta vida maluca que nós temos. O artigo 139 diz assim: senhor juiz, eu não vou colocar aqui tudo que você pode. Eu vou colocar de forma genérica aquilo que é possível fazer. E você pode toda e qualquer medida indutiva, toda e qualquer medida coercitiva, toda e qualquer medida subrogatória, para que a execução seja cumprida, para que suas ordens sejam cumpridas. Gente, ó que fantástico 139. Acompanhe aqui comigo. Olha que fantástico. Se você manda o indivíduo desocupar o apartamento do outro no prazo de 15 dias, dificilmente ele vai desocupar. Mas se você manda ele desocupar o apartamento no prazo de 15 dias, só pena de R$ 1.000 por cada dia de atraso. Mas vai surgir uma vontade tão linda no coração desse devedor de querer sair da casa dos outros. Sabe por quê? Por uma razão simples. Em primeiro lugar, ele sabe que tem 15 dias para sair. Após os 15 dias, se ele ficar, ele vai pagar R$ 1.000 de multa e essa multa ainda vai ser para outra parte. Você entendeu? É um ato que incentiva o outro a realizar a execução. Você tem esse poder de determinar atos coercitivos, subrogatórios, mandamentais, para que a sua decisão seja cumprida e efetivamente o processo de execução ocorra. Vamos agora a um dos casos de maior repercussão nos últimos meses. Supremo Tribunal Federal, nossa Casa Excelsa, decidiu de forma clara e específica que é possível você pegar e retirar de alguém que simplesmente não quer pagar as suas dívidas o passaporte. Sim, o documento também de direção de veículos automotores. Mas de onde se tirou essa ideia? Do artigo 139. Sério, do 139. Indivíduo não quer pagar os outros. Fica enganando, fica isso, fica aquilo. Aí quer viajar para o estrangeiro. Olha que coisa linda. A peça rara quer viajar para o estrangeiro. Quer conhecer Paris, Londres, Amsterdã, Viena, Roma, Lisboa. É muito bonito, né? Vai não, o passaporte está aqui. A gente te devolve o passaporte depois que você pagar. São medidas coercitivas. Gente, olha que coisa fantástica, o artigo 139 fornece ao juiz. Fornece ao juiz. Agora, nunca ouvide do poder que existe em uma conciliação. Olha o que diz o artigo de número 139, inciso 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Aqui está um artigo muito interessante. Ele é consectário, ele é consequência do artigo 3º
e da grande premissa que nós temos no artigo 3º, referente à autocomposição. Gente, nós descobrimos que é possível no processo conciliar as partes e, conciliando as partes, resolver tudo rapidamente. Então, é perfeitamente possível você, juiz, com base no 772, inciso 1, no processo de execução, ordenar o comparecimento das partes, sentar com elas e tentar promover amigavelmente a solução se outra possibilidade não existe. Muitos acham perda de tempo, mas eu considero precioso o que está no 139, inciso 5. Ok? Inciso 5. E lembre-se que sempre que você precisar, o inciso 7 te ajuda para você exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial. Força policial. Gente, o 139 existe para que você, querido magistrado, possa alcançar de forma direta, objetiva, clara. A única coisa que no processo de execução nós precisamos que você possa alcançar o que está no título, cumprindo com exatidão o que no título está, entregando ao credor efetivamente o que ele merece. Mas aqui tem um detalhe fantástico. O processo de execução é um processo que, assim, eu pessoalmente tenho uma paixão muito grande. Eu sei que os meninos em matéria de processo civil olham para os professores de processo civil e têm um certo medo, um certo rancor com a matéria, mas a gente entende, ela é um pouco pesada. E quanto ao processo de execução, talvez um pouco mais. Mas o processo de execução, quando bem entendido, e a gente trabalhou nessas 5 aulas com os fundamentos, quando bem entendido, ele é um processo que ele gera no meio da sociedade aquela questão da finalidade política da jurisdição. Aquela noção exata de que, olha, não apronta porque tem juiz, hein? E o juiz aqui faz as coisas acontecerem. Sim, ele segue o processo de execução e ele alcança os efeitos que estão previstos na própria lei. E o que é interessante é que o processo de execução, muitas vezes, ele vai um pouco além, trazendo referenciais de justiça fantásticos. Deixa eu te mostrar o que pouca gente sabe. Vamos lá. Vou lhe dar um exemplo, porque não temos tempo para todos os exemplos possíveis. Os demais você encontra no livro do professor Fred Didier, no livro do professor Humberto Teodoro Júnior, no livro do professor Abelha, né? São professores extraordinários, né? Extraordinários. Vamos juntos. Professor, que extra de justiça é esse que eu posso ter com o processo? Você sabia que se o processo permitir a você que você, além de alcançar o que está no título, tenha algo, entre aspas, além do título, entre aspas, mas que é absolutamente legal? Você sabia que a lei vai te conferir? Professor, pode dar um exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Execução para entrega de coisa certa. Vamos pegar a briga dos 2 irmãos para economizar exemplo. Um compra do outro a casa, paga, e o que recebe o dinheiro não sai da casa. Tem que entrar com a execução,
aquele que vendeu a casa fica revoltado de ter que sair da casa, ó, mesmo tendo recebido o dinheiro. Quebra ela todinha, mas quebra a casa todinha. Professor, aí ele sai, a casa está quebrada. Aí eu vou ficar no prejuízo, eu vou ter que mover todo um processo de conhecimento. Gente, olha que fantástico é o processo de execução. Abra comigo o artigo 807. Vamos lá? Quando você pega o artigo 807, olha que fantástico, você entra com a ação para ter de volta a casa. 807 diz, se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízo se houver. Ou seja, se ele quebrou a casa inteira, nós vamos fazer a liquidação, vamos apurar o valor e você ainda vai ter o direito de executar esse valor. Começa com uma execução para entregar coisa certa e continua como execução de obrigação de pagar quantia certa. Gente, isso é fantástico. Ou seja, se espera que você, magistrado, quando estiver conduzindo todo o processo executivo, se aguarda que você, querido magistrado, possa simplesmente entender de forma clara, específica, que o máximo possível de recomposição do credor ao estado coante, você tem que alcançar. É isso. Olha que fantástico. Através do 139, através do 722, você tem poderes imensos, querido e futuro magistrado, para que o exequente receba exatamente aquilo que merece. Ok, nós estamos encerrando todo esse conjunto de conhecimentos e eu espero que você tenha apreciado, ou recordado, ou aprendido. Quero deixar para vocês sobre essa questão intrigante do juiz e o processo de execução e essa efetividade que ele tem que alcançar. São dois artigos que eu gosto muito. O primeiro artigo, ele veio aqui da nossa querida consultor jurídico e é do festejado professor Lênio Luiz Streck. Olha que artigo fantástico, anote aí. Como interpretar o artigo 139, inciso 4º do CPC? Carta branca para o arbítrio? Fantástico, né? Será que juízes vão abusar exatamente do direito que está previsto no artigo 139, 4º? E o segundo artigo, esse é fantástico. Esse você vai conseguir encontrar no Migalhas, né? E é do professor Abelha, Marcelo Rodrigues Abelha. Professor Abelha, Marcelo Abelha Rodrigues. Esse aqui é fantástico. Escute, o que fazer quando o executado é um cafajeste? Apreensão do passaporte? Da carteira de motorista? Não tem como não achar os dois artigos, eles são fantásticos. O primeiro diz como interpretar o artigo 139 do CPC, carta branca para o arbítrio. E o segundo, o que fazer quando o executado é um cafajeste? Apreensão de passaporte, carteira de motorista. A leitura desses dois artigos fechará de forma brilhante os conhecimentos hoje dispensados a cada um de vós. Muito bem, vamos agora verificar os conhecimentos aprendidos. Vamos ao quiz. Leia comigo. Ao ler a petição inicial executiva,
o magistrado, verificando que a mesma está incompleta, incorreta ou faltam documentos, o que ele deverá fazer? Indeferir de plano, determinar a emenda da mesma no prazo de 15 dias, sem consequências outras, caso a parte fique inerte. Determinar a emenda da mesma no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Ou letra D, nada poderá ser feito. Deverá receber a petição inicial e prosseguir no feito, em razão de ser a mesma tutela executiva. Fácil, né? Vamos ver a resposta? Sim, determinar a emenda da mesma, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Artigo 801, é fundamental que você, juiz, leve o processo, seguindo o devido processo legal. Fácil. Vamos para a segunda. Ordenar o comparecimento das partes para advertências, tentativa de acordo, bem como qualquer outra atividade que julgar necessária. É possível ser realizada pelo juiz no processo de execução? Letra A, não, pois o processo de execução não possibilita qualquer atividade de cognição. Letra B, não, pois o processo de execução é refratário a atividades de conciliação. Letra C, sim, pois além de disposição explícita em artigo contido no processo de execução 772 do CPC, ainda se deve aplicar o artigo 139 do CPC, que possibilita tal fato. Letra D, não, pois tais atividades afrontam o princípio do resultado. Responda. Vamos ver se você acertou? Sim, é perfeitamente possível você, como juiz, ordenar o comparecimento das partes, tentar acordo. E isso, além de estar no 722, isso também se aplica no 139. É interessante essa questão, porque um aluno um dia me trouxe uma questão semelhante. Ele disse, poxa, professor, mas eu aprendi no curso preparatório que se tem 3 nãos, então é óbvio que a questão está entre um dos nãos. Oh, meu Deus, estudar um pouquinho faz bem, né? Vamos para o último quiz. Marque a correta. Letra A. Determinar a apreensão de passaporte CNH de devedor inadimplente são exemplos de atos coercitivos possíveis, à luz do 139.4 do CPC. Letra B. Determinar a penhora de livros específicos da matéria lecionada por um professor devedor é absolutamente correta. Letra C. Determinar a penhora dos bens do fiador, mesmo após o mesmo indicar bens do devedor principal suficientes para a execução e que estão na mesma comarca, e atividade preventiva de satisfação do crédito realizada pelo juiz. E letra D. Determinar a penhora dos bens dos sócios para pagamento de dívidas da sociedade, independente do tipo de sociedade, é medida que se impõe aos magistrados em processo executivo em desfavor de sociedades comerciais. Vamos lá. O que você acha que está correto? Parabéns. Letra A. O artigo 139 traz esta possibilidade absoluta e você pode realizar esses atos coercitivos diversos. Meu querido aluno, foi uma alegria muito grande tê-lo. Amigo professor que me escuta, uma alegria muito grande tê-lo. Querido magistrado, promotor, juiz, defensor, advogado, assessores, servidores, uma alegria muito grande poder servi-los
com o conhecimento. Esperamos que você cresça cada vez mais no conhecimento do processo executivo. Agradeço a todos. Meu nome é Gedeon Dias Ramos Júnior. Uma alegria tê-los servido. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.